Continuação da leitura do livro Com Vergonha do Evangelho de John MacArthur. Capítulo 6. O poder de Deus para a salvação. Quando o Evangelho é pregado completa e poderosamente e o Espírito Santo é enviado dos céus, nossas igrejas não apenas retêm os seus, mas ganham outros convertidos. Mas quando desaparece aquilo que constitui a força da igreja, tudo se transforma em mera aparência e ficção. Charles Spurgeon. Um livro recente do gênero amigável inclui uma seção intitulada Tempos Diferentes Exigem Mensagens Diferentes. Esse título chamou minha atenção, então resolvi lê-lo. O autor, pastor de uma grande igreja do tipo amigável, diz que os tempos modernos têm devastado tão profundamente a autoestima das pessoas que agora elas precisam ouvir uma mensagem diferente daquela que era apropriada para 100 anos atrás. Ele escreve: em épocas passadas, o espírito humano era bem mais forte do que hoje. Assim como o alto preço do sonho americano, a modernidade tem exigido muito do espírito humano. O estresse da vida moderna tem exercido um impacto grandemente negativo sobre a autoestima do homem moderno. A consequência disso é que existe um alto nível de fragilidade no ego do homem contemporâneo. A geração no pós-guerra, em particular, tem sido fragmentada e estraçada pelo ritmo acelerado do desenvolvimento atual. É por este motivo que nossa geração do pós-guerra se encontra num estado tão frágil. Você já passou algum tempo lendo mensagens pregadas por alguns dos grandes pregadores do século XIX? Se já o fez, provavelmente terá percebido que os homens daquela época falavam a um público diferente do nosso e se dirigiam a esse público de forma bastante diferente. Por causa dessas diferenças, discordo daqueles que dizem que tais mensagens são propícias para a nossa época. Pode notar que as pessoas da nossa cultura estão com seus corações profundamente partidos e feridos. Necessitam desesperadamente ser curadas e recompostas. Mas o processo de cura, creio eu, é diferente para cada época e cada geração, incluindo essa em que vivemos. Sim, épocas diferentes requerem mensagens diferentes. Este autor é bem claro em externar seu ponto de vista. Admite francamente acreditar que a pregação deve se amoldar ao espírito da época. Como é que esse pastor, então, pensa que devemos determinar qual é a mensagem adequada para nossos dias? Ele fornece uma lista de sugestões aos pregadores de hoje. Visite a seção Faça você mesmo nas livrarias locais. Tenha um pequeno grupo de pessoas que entregue regularmente uma lista de seus maiores desafios, tanto em casa como no trabalho. De forma semelhante, faça um levantamento das necessidades de várias pessoas não crentes de sua comunidade. Leia periodicamente exemplares das revistas Veja, Isto É e Time, visto que essas publicações tendem a identificar quais as necessidades e os temores sentidos pelas pessoas na vida diária. Tenha alvos práticos para cada estudo, mensagem ou programa de sua igreja. Componha títulos práticos e atraentes para suas mensagens, a partir de vários textos bíblicos. Limite sua pregação a aproximadamente 20 minutos, uma vez que a geração do pós-guerra não tem tempo de sobra. E não se esqueça de manter suas mensagens brandas e informais, regando-as liberalmente com humor e anedotas pessoais. Esta lista é uma receita para a pregação fraca e insípida. Também opõe-se diametralmente ao ministério bíblico. Em uma portentosa crítica ao movimento de marketing da igreja, Douglas D. Webster compara a pregação bíblica com os métodos da filosofia amigável. A pregação bíblica era teocêntrica, revelava o pecado, tocava no ego e transformava vidas. Era completamente o oposto dos sermões rápidos e informais de hoje, que cristianizam a autoajuda e servem mais para entreter do que convencer do pecado. Há tantas ilustrações dos sermões de hoje que o ouvinte se esquece da verdade bíblica que está sendo ilustrada. Tantos casos pessoais que o povo conhece mais o pastor do que a Cristo. Tantas histórias de interesse humano que ouvir o sermão é mais fácil do que ler o jornal de domingo. São tão práticos que não há quase nada a ser praticado. Não devemos nos admirar pelo fato de que os cristãos nominais deixam a igreja sentindo-se bem. Sua autoestima foi preservada intacta. Seus corações e suas mentes foram acalmados com a teologia superficial, com máximas cristãs e algumas outras sugestões para questões práticas relacionadas à autoestima, filhos ou trabalho.
Mas permanece a questão: a palavra de Deus estaria sendo pregada de um modo fiel e eficaz, penetrando com a verdade de Jesus Cristo em áreas nas quais o ouvinte sente-se confortável e retirando-lhe a máscara de autossatisfação? A verdade é que ninguém pode seguir uma estratégia orientada por marketing e permanecer fiel às Escrituras. Os pregadores que se interessam pela filosofia da Igreja Amigável não podem proclamar com ousadia todo o desígnio de Deus. Aqueles que almejam pregar uma mensagem conveniente à nossa época, perceberão que estão em discordância com a eterna verdade bíblica. Os pastores que são orientados pelos jornais do dia, em vez de seguir os conselhos da palavra de Deus, logo descobrirão que a mensagem que parecia tão importante na semana passada, hoje é irrelevante. Pregações que utilizam-se dos assuntos efêmeros de nossa época para acumular o evangelho, para camuflar o evangelho, ocultam a própria força que torna verdadeiramente poderosa a boa pregação do Evangelho. Afinal de contas, as nossas histórias, aplicações, técnicas, brincadeiras, títulos atraentes, esboços talentosos ou outros artifícios não são o poder de Deus para a salvação. O poder de Deus é o Evangelho. Fui separado para o Evangelho. A carta de Paulo aos Romanos é uma exposição bem elaborada do Evangelho, quase no estilo ponto por ponto. No primeiro versículo da carta, Paulo descreve a si mesmo como separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho era o alicerce do ministério de Paulo, e na carta aos Romanos ele faz uma apresentação minuciosa e clara do mesmo. Paulo escreve acerca da ira de Deus e do pecado do homem, da justificação e da justiça imputada, da santificação e da retidão prática, da eleição de Israel e rejeição de Cristo por parte dos judeus. E do capítulo 12 até o final da carta faz aplicações práticas de várias verdades do Evangelho. O Evangelho é o tema desenvolvido por Paulo em toda a carta aos Romanos, e uma das razões por que ele a escreveu parece ter sido mostrar a centralidade do Evangelho em toda a vida e ministério cristãos. Ao falar de o Evangelho, temos a tendência de pensar em uma mensagem evangelística, e com certeza o Evangelho é isso. Mas não é apenas um esboço com 4 ou 5 pontos acerca das verdades salvadoras. O Evangelho, no sentido que Paulo e os demais apóstolos que empregaram o termo, incluía todas as verdades reveladas a respeito de Cristo. O Evangelho não se limita à conversão e à justificação pela fé, mas engloba todos os outros aspectos da salvação, desde a santificação à glorificação. Portanto, a importância do Evangelho não cessa no momento em que ocorre o novo nascimento. Aplica-se a toda a experiência cristã. E quando Paulo e outros autores do Novo Testamento falavam acerca de pregar o Evangelho, não estavam se referindo a pregar somente para os incrédulos. Todo o ministério da igreja, em seus primórdios, concentrou-se no Evangelho. Ninguém teria sugerido um debate acerca de política, um programa de peso, uma comédia, uma peça teatral, um seminário a respeito de como ensinar os filhos a largarem as fraldas, ou um curso para executivos sobre como administrar o tempo com eficiência, tendo em vista aumentar a frequência da igreja. A igreja e todos os seus ministros tinham só um objetivo em mente e estavam comprometidos com a singular tarefa de fortalecer os crentes, a fim de que estes propagassem o Evangelho no mundo. O compromisso pessoal de Paulo para com o Evangelho como o âmago de seu ministério é visto claramente no início da carta aos Romanos, onde ele expressa seu desejo de ir a Roma e ministrar aos santos ali. Paulo queria muito ir a Roma. Ele não tensionava ir lá para renovar antigos relacionamentos, embora tivesse vários bons amigos que faziam parte daquela igreja local. Nem estava interessado em ministrar em uma de suas igrejas, pois não fundara a igreja em Roma. E também sua ida a Roma não seria um meio de escapar da perseguição em outros lugares, pois certamente seria alvo de ataques em uma cidade que militava a oposição ao cristianismo. A paixão de Paulo, entretanto, era pregar o evangelho, e ele não conseguia esperar até fazê-lo também em Roma, o centro do mundo civilizado. Sirva através da pregação do evangelho. Paulo escreve: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Nesses breves versículos há um tesouro de verdades espirituais acerca do ministério bíblico, e já comentei a respeito disso com mais profundidade em outro livro. Aqui desejo focalizar uma pequena frase do versículo 9. Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho. Paulo considerava a pregação do evangelho como um ato de adoração espiritual.
Sirvo é uma tradução de uma palavra grega, uma palavra que também é traduzida por adoramos em Filipenses 3:3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus o Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Paulo serviu, adorou, cultuou a Deus em seu espírito através da pregação do Evangelho. Em outras palavras, Paulo encarava seu ministério como sendo semelhante ao de um sacerdote diante de Deus, realizando uma tarefa nobre e santa. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Contudo, não era apenas uma obrigação, era um imenso privilégio. Estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros. O intenso desejo de Paulo quanto a servir a Deus transbordava de seu espírito desde o momento de sua salvação. Sua primeira pergunta como cristão foi: que farei, Senhor? Seu coração e suas forças estavam centrados na pregação, e ele fez isso com toda a sua alma. Observe que a preocupação de Paulo era o bem-estar espiritual daqueles a quem ele ministrava. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Paulo não desejava visitar a Roma como um turista. Não tinha interesse em entreter os crentes de Roma ou em verificar quantos incrédulos era capaz de atrair às reuniões daquela igreja. Ele não estava pensando em sua própria recompensa, reputação ou remuneração. Queria se gastar em prol do benefício espiritual deles. Que dom espiritual Paulo tensionava repartir com os romanos? Ele não estava falando a respeito de dons espirituais no sentido daqueles listados em 1 Coríntios 12 e Romanos 12. Tais dons são concedidos pelo Espírito Santo a todo crente e não transmitidos de pessoa a pessoa. Paulo estava falando de um dom de valor espiritual, algo que os ajudasse a serem confirmados. O que ele tinha em mente envolvia o anunciário do Evangelho. Desejava encorajá-los com as riquezas e da verdade do Evangelho, e como retorno disso, ser encorajado pela fé deles nessa verdade, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Portanto, a preocupação que Paulo carregava em seu coração quanto à igreja em Roma estava ligada a seu desejo de servi-los através da pregação e da ministração do Evangelho. Finalmente, Paulo chegou em Roma, mas a um preço bastante alto. Foi levado para lá acorrentado, preso a guardas romanos. Porém, ainda que ao escrever aos romanos e já soubesse o que a sua ida a Roma lhe haveria de custar, seu desejo de anunciar o Evangelho não teria diminuído nem um pouco. Afinal de contas, Paulo viajou para Jerusalém sabendo que aí seria aprisionado. Quando os irmãos procuraram de toda forma demover da ideia de Jerusalém, ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas para até morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo teria ido voluntariamente a Roma debaixo das mesmas circunstâncias, o que por fim acabou fazendo. Estando em Roma, escreveu aos Filipenses: todos os saúdo, especialmente os da casa de César. Ao escrever essas palavras, ele estava em uma prisão domiciliar, aguardando o veredito da corte imperial. Embora se encontrasse em circunstâncias tão carregadas de provação, Paulo continuava pregando com fidelidade o Evangelho, evidentemente levar alguns da própria casa de César a conhecerem Cristo como seu Salvador pessoal. É óbvio que a proclamação do Evangelho impulsionava o apóstolo Paulo. Por isso ele falou de si mesmo como separado para o Evangelho de Deus. Paulo não conhecia outro tipo de ministério. Sou devedor a todos os perdidos. Paulo escreveu: pois sou um devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ele não pregou o evangelho apenas por razões pessoais ou porque o chamado para fazê-lo parecia atraente. Considerava-se debaixo de uma obrigação. À época de sua conversão, Paulo era o oponente mais determinado da igreja. Odiava a Cristo e os cristãos. Quando Estevão, o primeiro mártir, foi apedrejado, Paulo estava presente, consentia na sua morte. Depois de ter sido salvo, o zelo de Paulo por Cristo foi ainda maior do que anteriormente fora o de perseguir os cristãos. Esse versículo nos revela o motivo deste zelo. O seu ponto de vista era que, tendo Deus escolhido e chamado um inimigo como ele, o principal dos pecadores, ele estava por isso obrigado a pregar o evangelho a outros pecadores. Paulo estava certo de que havia sido soberanamente designado para essa função e sentia-se obrigado a desempenhá-la. Todos os que cremos no Evangelho estamos sob a mesma obrigação. Primeiro, como já dissemos antes, o próprio Cristo ordena que preguemos o Evangelho. E segundo, nós que conhecemos o caminho para a vida eterna, temos uma obrigação para com os incrédulos.
No entanto, no mesmo sentido em que estamos sob responsabilidade de avisar alguém cuja casa esteja incendiando, ou que estamos moralmente obrigados a dar água a alguém que esteja morrendo de sede. Paulo sentia-se devedor tanto aos judeus como aos gentios, tanto aos cultos quanto aos bárbaros. Ele não procurou alcançar apenas as pessoas jovens, mais culturalmente preparadas e de status elevado, ignorando os escravos e as párias da sociedade. Pregou o evangelho a todos, pois estava obrigado a todos, porque é para com Deus não há acepção de pessoas. Por isso, Paulo não se deixava levar pela opinião dos outros. Em contraste com isso, o marketing do público-alvo é um conceito-chave no movimento de igrejas amigáveis. George Barnes escreveu: para fazer com que o marketing de seu produto seja bem sucedido, você tem que identificar o público-alvo. E a chave para a identificação desse mercado, por vez chamado de marketing do público-alvo, é ser o mais específico possível ao selecionar um auditório a quem será colocado o produto. Ao combinar o apelo de seu produto aos interesses e necessidades de um público específico, você pode concentrar em oferecer seu produto aos seus melhores clientes em potencial, sem desperdiçar recursos com pessoas que não necessitam ou não têm interesse por seu produto. Ao conhecer o mercado, o produto pode ser desenvolvido de modo a entender as necessidades especiais daquele mercado, e todo esforço de marketing pode ser planejado com a máxima eficiência. Em outras palavras, decida a quem você deverá ministrar, molde o seu produto de forma a se adequar àquele público e não desperdice recursos com pessoas que não fazem parte de seu público-alvo. Por que você supõe que a maior parte das igrejas amigáveis identifica seu público-alvo como sendo jovens profissionais dos bairros nobres ou dos grupos abastados? Porque há tão poucas igrejas estipulando o alvo de alcançar os pobres, os habitantes das regiões carentes das cidades ou as pessoas de todas as classes sociais de todos os tipos? A resposta talvez seja óbvia. Um pastor de destaque nesse movimento afirmou: um pastor pode definir seu público-alvo mais apropriado ou determinar com quem ele gostaria de passar as férias ou uma tarde de recreação. É difícil encontrarmos a filosofia de ministério mais contrária à palavra de Deus do que esta. Não diz as Escrituras: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, e não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores. Aqueles que ajustam seu ministério para alcançar um seleto público-alvo certamente não estão ministrando no espírito de Paulo, que se considerava devedor a todos e ministrou a todos igualmente. Estou pronto a pregar o Evangelho. Ao declarar que sobre si mesmo pesava a obrigação de pregar o Evangelho, Paulo não estava de forma alguma afirmando ser uma testemunha de Cristo contra sua vontade. Ele deixa isto claro ao escrever aos Romanos. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Paulo não está apenas desejoso e pronto, mas também determinado a pregar o Evangelho. Estou pronto capta muito bem a determinação do apóstolo. Com todo o seu ser, ele desejava pregar o Evangelho em Roma. Paulo não conseguiria entender pregadores que, tendo recebido o privilégio de pregar o Evangelho, decidem, em lugar disso, entreter as pessoas, contar piadas ou fazer discursos acerca da autoestima. Paulo estava disposto a ser perseguido, açoitado, preso ou até mesmo ser morto pelo privilégio de pregar o Evangelho. Spurgeon disse: o apóstolo estava decidido a levar o Evangelho a qualquer lugar, mas não estava pronto a pregar o outro Evangelho. Ninguém seria capaz de torná-lo disposto a isso. Paulo não estava disposto a camuflar, amenizar, abreviar ou ampliar o Evangelho. Ele afirmou: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Com relação ao assunto de pregar o Evangelho, Paulo estava sempre pronto para a tarefa. Não escondia qualquer de suas verdades ou qualquer de parte do seu ensino. Ainda que o ridículo e o desprezo viessem sobre ele, ainda que se tornasse uma pedra de tropeço para os judeus e loucura para os gregos. Paulo diria: quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho a todos. Nem sempre ele se sentiu preparado para a obra. Nem sempre encontrou as mesmas oportunidades ou a mesma liberdade no falar, mas estava sempre pronto a pregar onde quer que o Senhor lhe concedesse a oportunidade. Ao final de sua vida, ele pôde testemunhar: combati o bom combate, eu completei a carreira, guardei a fé.
Isso aconteceu porque em momento algum Paulo se desviou de seu chamado, jamais cedeu à tentação de buscar a popularidade, nunca se comprometeu com os inimigos do Evangelho, permitindo que seu ministério fosse conformado a este mundo, e jamais satisfez a coceira dos ouvidos da multidão. Aos olhos do mundo, pode ter parecido que Paulo foi um fracassado, que esteve detido e aprisionado durante vários anos, sendo, por fim, morto por oficiais romanos. Contudo, até mesmo nessas horas tenebrosas, Paulo continuava a pregar. Quando não podia fazê-lo, as multidões testemunhavam aos soldados designados para vigiá-lo, impedido de ministrar nas igrejas, ele o fazia nas prisões. Paulo estava sempre pronto a anunciar o evangelho, mas nunca disposto a comprometê-lo. Não me envergonho do evangelho. A próxima afirmação de Paulo poderia ser chamada de a frase da epístola, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta é uma das declarações mais penetrantes, mais fortes do Novo Testamento. Paulo iguala o próprio Evangelho ao poder do Deus Todo-Poderoso. Não admira que ele tenha dito, não me envergonho do Evangelho. O restante da epístola é uma exposição dessa afirmação, explicando a verdade do Evangelho em riqueza de detalhes e mostrando por que a sua mensagem é tão poderosa. Por isso, a epístola aos Romanos desfruta de grande proeminência entre as epístolas paulinas. Paulo estava tão comprometido com o Evangelho que às vezes se refere ao mesmo como meu Evangelho. Ao invés de se envergonhar do Evangelho, Paulo se referiu ao mesmo como se lhe fosse uma valiosa possessão. Entretanto, como Paulo bem sabia, seria alto o preço por manter uma posição firme a favor do Evangelho. É por esta razão que muitos cristãos se comportavam como se tivessem vergonha do Evangelho. A ridicularização foi uma arma-chave usada pelos primeiros inimigos do Evangelho. Os romanos, em especial, se inclinavam a considerar o cristianismo como uma religião rude e sem cultura. Entre os romanos circulavam rumores de que os cristãos eram canibais, pois participavam da ceia do Senhor. Os crentes foram acusados de sedição, homicídio e outros crimes hediondos. Alguns inimigos do Evangelho chegaram a afirmar que os cristãos estavam participando de orgias. Os pagãos acusaram os crentes de serem ateus, visto que rejeitavam todos os deuses da mitologia. O preço por seguir a Cristo poderia ser elevadíssimo. Conforme já notamos reiteradamente, o Evangelho em si mesmo é desagradável, desprezível, repulsivo e alarmante para o mundo. Revela o pecado, condena o orgulho, traz convicção ao coração incrédulo e demonstra que a justiça humana, até mesmo nos melhores e mais atraentes aspectos da natureza humana, é imprestável, corrupta, não passa de trapos de imundícia. O Evangelho afirma que os verdadeiros problemas da vida ocorrem por nossa causa, não por causa das outras pessoas. Somos pecadores caídos, possuímos corações enganosos, motivações ímpias e orgulho forte. Não podemos culpar ninguém por nossos fracassos e miséria. E esta não é uma perspectiva muito popular, especialmente no clima psicológico de nossos dias. É uma péssima notícia para os que amam o pecado. E muitos, ao ouvir estas verdades pela primeira vez, reagem com desdém contra o mensageiro. Não é difícil assumirmos uma postura firme a favor do Evangelho e não sermos envergonhados. Muitos de nós precisamos reconhecer que temos muita coisa em comum com a fraqueza de Pedro, que na noite da crucificação negou Jesus por 3 vezes, acovardando-se no medo diante de uma jovem escrava que o reconheceu como seguidor de Cristo. Entretanto, não temos nenhum relato de algo semelhante tendo acontecido na vida de Paulo. Desde o momento de sua conversão, ele foi um homem que teve uma missão e jamais vacilou quanto a seu propósito único, pregar o Evangelho. Conhecia o poder excepcional do Evangelho para transformar vidas e anelava ser o arauto e a proclamá-lo. Como poderia ele sentir vergonha do Evangelho, tendo recebido o Evangelho diretamente do próprio Senhor ressurreto? Paulo estava pronto a anunciá-lo a todos, sem medo ou vergonha de fazê-lo. O Evangelho é o poder de Deus. É difícil imaginar que alguém que realmente compreende o poder do Evangelho possa chegar a se envergonhar de proclamá-lo. Poder é uma tradução da palavra dinamis, que a nossa palavra dinamite origina-se da palavra dunamis. Porém, dinamite não é uma palavra forte demais para expressar o que Paulo está dizendo nesse versículo. Inerente ao Evangelho está o poder de um Deus onipotente. Este poder por si mesmo é suficiente para salvar o mais vil pecador e transformar o mais insensível coração, sem qualquer engenhosidade, ilustrações e argumentos humanos.
O profeta Jeremias escreveu: Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. A verdade é que as pessoas encontram-se completamente incapacitadas de vencer seu próprio pecado. O pecado faz parte da nossa natureza, assim como as manchas do leopardo. Não podemos mudar a nós mesmos. As técnicas de autoajuda e dos programas de recuperação podem suprir a ajuda temporária para que as pessoas sintam-se melhores a respeito de si mesmas, mas não possuem o poder de remover o pecado ou mudar o coração humano. Somente o Evangelho é capaz de fazer isso. É o poder de Deus para a salvação. Em outras palavras, a verdade objetiva do Evangelho é inerentemente poderosa para transformar vidas, quando divinamente aplicada. Pedro falou da palavra de Deus como a semente que gera uma nova vida e realiza um novo nascimento, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Os dois apóstolos estavam dizendo, em essência, a mesma coisa. A palavra de Deus é o veículo através do qual o poder transformador de Deus invade uma alma e realiza um novo nascimento. No capítulo anterior, observamos as palavras semelhantes de Paulo aos Coríntios, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E nós pregamos o Evangelho, e nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. O Evangelho é a única mensagem que Deus usa para salvar. Há lugar para persuasão, ilustração gráfica e aplicação relevante. Certamente todo pregador ou evangelista de valor descobrirá formas de estimular o interesse das pessoas, mas apenas para captar o interesse em ouvir a mensagem do Evangelho. Se a mensagem pura do Evangelho não penetra o coração, não haverá qualquer bajulação ou habilidade em técnicas de marketing por parte do evangelista que traga a uma pessoa a salvação. Observe que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Algumas pessoas continuam não afetadas pelo Evangelho. Não importa quão poderosa seja a mensagem, ela não tem efeito positivo naqueles que a rejeitam, naqueles que a rejeitam em incredulidade. Paulo é claro, experimentou muita rejeição e escândalo daqueles que acusavam o Evangelho. Apesar disso, negou-se a mudar seus métodos ou adaptar a mensagem ao gosto deles. Não pressupôs que a rejeição do Evangelho, que a rejeição dos incrédulos era causada pela falta de poder do Evangelho. Paulo conhecia muito bem o incomparável poder do Evangelho para transformar todo aquele que crê. Ao qual, por se referir ao Evangelho como o poder de Deus para a salvação, o apóstolo também estava afirmando que o Evangelho revela o único caminho para a salvação. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos 4,12 afirma: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pregar biblicamente significa pregar a Jesus Cristo, sua pessoa e obra. Talvez a acusação mais séria que paira sobre a pregação contemporânea norteada por marketing seja a ausência de Cristo. Seu nome ou algum fato a respeito dele é apresentado ao final do sermão, mas Nosso Senhor raramente é o tema principal da pregação tendenciosa de nossos dias. O Evangelho revela a justiça de Deus. A expressão "o Evangelho" sofre muitos abusos em nossos dias. Em outro livro, tratei pormenorizadamente algumas das falácias comprometedoras contemporâneas acerca do Evangelho. Aqui precisamos apenas dizer que muitos evangélicos definiram o Evangelho em termos antropocêntricos, em vez de pregarem a Cristo crucificado e focalizarem a justiça de Deus. Falam acerca das necessidades humanas. O Evangelho, entretanto, é primeiramente uma mensagem a respeito da justiça de Deus, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A palavra justiça e suas derivadas aparecem pelo menos 35 vezes em Romanos. A justiça divina é o ponto de partida e o tema central da mensagem do Evangelho. A justiça de Deus, rejeitada pela humanidade pecaminosa, foi perfeitamente satisfeita pelo Cristo encarnado. É imputado ao pecador que se arrepende e crê no Senhor Jesus e se manifestará de forma prática na vida do cristão. Este é o resumo do Evangelho que Paulo descortina em Romanos. A justiça de Deus traz consigo duas conotações. De um lado, fala do santo ódio que Deus tem pelo pecado. No início do século XVI,
Martinho Lutero estava sentado na torre do Claustro Negro, em Wittenberg, lendo este versículo. A expressão justiça de Deus foi semelhante a um raio no meu coração, disse Lutero, mas anos mais tarde. Odiei Paulo de todo o meu coração ao ler que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Lutero percebeu que a justiça de Deus era um obstáculo intransponível para se obter a vida eterna. Ele estava profundamente consciente de sua pecaminosidade, reconhecendo que por causa dela era inaceitável que perante um Deus justo. Por isso, ao ler este versículo, foi tomado de desespero. Mas há uma segunda conotação de justiça no versículo 17, que está escrito: como está escrito, o justo viverá pela fé. Isto fala da perfeita justiça de Cristo, que é lançada na conta do pecador crente. Quando Lutero, afinal, entendeu esse versículo da palavra... Quando Lutero, afinal, entendeu esse sentido da palavra justiça, compreendeu o verdadeiro significado do Evangelho, e essa descoberta resultou na Reforma Protestante. Essa doutrina é conhecida como justificação. Significa que Deus atribui gratuitamente toda a perfeita justiça de Cristo na coluna de créditos do livro Razão do Crente, cancelando todo o pecado da coluna dos débitos. Ao olhar para o crente, Deus o vê como uma pessoa plenamente justa, como o próprio Cristo. É assim que Deus justifica o ímpio. Visto que Cristo fez completa expiação pelo pecado por meio de sua morte e ressurreição, Deus pode justificar pecadores sem comprometer sua própria justiça, para que ele mesmo seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Esse é o âmago do Evangelho. É por esta razão que a mensagem é boas novas. O Evangelho revela a ira de Deus. O Evangelho, entretanto, não é todo boas novas. Aliás, não é uma boa nova para aqueles que rejeitam a Cristo. Devemos notar que o ponto de partida do Evangelho de Paulo é a ira de Deus contra o pecado. A ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e a injustiça dos homens. Depois, Paulo escreve mais do que 2 capítulos completos, provando sistematicamente que toda a humanidade pecaminosa está sob a ira de Deus. A ira de Deus está quase completamente ausente nas apresentações modernas do Evangelho. Não é elegante falar sobre a ira de Deus. Atualmente, a apresentação típica do Evangelho começa exatamente do lado oposto ao que Paulo começou. Ele escreveu acerca da ira de Deus contra toda a impiedade e justiça dos homens. Mas o evangelicalismo moderno inicia sua mensagem com: Deus lhe ama e deseja tornar você feliz. Leia a literatura do movimento das igrejas amigáveis e você perceberá uma preocupação em apresentar a mensagem com um tom positivo. Um dos pastores mais proeminentes desse movimento escreve: embora a geração do pós-guerra que não frequenta a igreja talvez reconheça particularmente que está perdida e que seja pecadora, eles dificilmente ficarão sentados em lugar público ouvindo alguém a chamá-los de vermes, miseráveis, seres caídos e outros tipos totalmente depravados. Como pastor de pessoas da geração do pós-guerra, estou convencido de que elas precisam ouvir até mesmo as mensagens negativas em termos positivos. Trata-se de uma peneira através da qual filtramos as coisas. Então, se não podemos ser positivos, mesmo quando falamos acerca de tópicos negativos, tais pessoas provavelmente não nos escutarão. Precisamos ser cuidadosos, portanto, quanto ao tom de nossos cultos. Deliberei estar sempre seguro de que as mensagens que dirijo à minha faixa etária possuem um tom positivo. Comentários semelhantes em escritos de autores recentes sobre o movimento de crescimento de igreja constantemente vêm acompanhados de retratações, assegurando aos leitores que o objetivo do autor não é um comprometimento, e este não é uma exceção. Ele continua: vejam bem, não estou me esquivando da premissa bíblica de que somos todos pecadores caídos, que necessitam desesperadamente ser salvos. Reconheço que somos depravados, porém o Evangelho também apresenta a premissa de que, por termos sido criados à imagem de Deus nos considerou tão valiosos que enviou seu Filho para nos redimir. E prossegue afirmando novamente que aqueles que desejam ministrar eficazmente nessa geração precisam lembrar-se de manter otimista o tom de sua mensagem. Deixe-me começar dizendo que ministro a um grupo relativamente grande da geração do pós-guerra e discorda da generalização injustificada de que eles automaticamente desviam sua atenção das verdades negativas. Com certeza, os que estão sendo verdadeiramente salvos têm que e haverão de aceitar o lado negativo como motivação para se arrepender
arrependerem. Além disso, uma coisa é afirmar que somos pecadores, que somos todos pecadores caídos que precisam desesperadamente ser salvos. E outra coisa completamente diferente é dizer, como Paulo faz, que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. As duas afirmativas são verdadeiras. É claro, entretanto, que o Evangelho não está completo sem estas duas verdades. A ira de Deus e não uma afirmação acerca da necessidade humana é o ponto inicial do Evangelho de Paulo e tem sido frequentemente esquecida pelos pregadores contemporâneos. Conforme já notamos em um capítulo anterior, não há meio de sintetizarmos a verdade a respeito da ira de Deus com uma pregação que apresenta somente o lado positivo do Evangelho. Não podemos declarar em um tom otimista a verdade acerca da ira de Deus a um pecador incrédulo. Como resultado, o evangelho pregado nessas igrejas é frequentemente mutilado, e o ponto que, com determinação, é o mais propositalmente censurado, é aquele pelo qual Paulo começou sua apresentação do evangelho, a realidade da ira divina. Os que imaginam precisar ser eternamente otimistas são forçados a ignorar partes cruciais das Escrituras, incluindo a grande parte de Romanos 1, Lucas 16, todas as passagens de advertência em Hebreus, muito do Antigo Testamento e quase a metade dos ensinamentos de Jesus. Dessa forma, a filosofia molda a mensagem. Não tenho a impressão de que sou a favor de uma pregação austera, sempre negativa, opressiva e severa. É claro que não. Mas conforme já salientamos reiteradamente, deve haver um equilíbrio bíblico entre os aspectos negativo e positivo, ou não estaremos ministrando conforme a verdade de Deus. E a estratégia que no momento está em voga é procurar estilizar o evangelho de forma que seja inteiramente positivo. Esta não pode ser a mensagem bíblica. Certamente não é o evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Para o apóstolo Paulo, a ameaça da eterna ira de Deus foi o primeiro assunto a ser abordado. Era seu propósito que as pessoas compreendessem a terrível realidade da santa ira de Deus e a atrocidade da depravação humana. Não foi uma maneira alegre de se introduzir o Evangelho, mas foi assim que Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, lidou com a questão. A ira de Deus é um aspecto crucial ao caráter divino. Todos encontram-se em equilíbrio na perfeição divina. Se não possuísse uma ira justa, ele não poderia ser Deus. Se não possuísse ira, o seu conceito de amor não faria sentido. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Além do mais, Deus odeia o pecado tão perfeito e completamente quanto ama o pecador caído. Uma verdade sem outra totalmente vazia. Com frequência, a ênfase com relação à ira e à misericórdia de Deus aparecem lado a lado. Quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não terá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Esse versículo encontra-se no mesmo capítulo em que estão escritas as tão conhecidas palavras de João 3,16. Sem uma compreensão da severidade da ira de Deus contra o pecado, até mesmo a frase não pereça, em João 3,16, perde sua importância. A ira de Deus não é um tema secundário nas Escrituras, é enfatizado no Antigo Testamento e no Antigo e no Novo Testamentos. O Salmo 7, 11, 12 afirma: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação de todos os dias. Se o homem não se converter, afiará a Deus a sua espada. Já amou o arco e tem o pronto. A frase a ira do Senhor que se acendeu contra Israel é repetida diversas vezes no Antigo Testamento. Por exemplo, Jeremias 2, 14, 23, Jeremias 3, 8, Jeremias 10, 7, 2 Samuel 6, 7, 2 Samuel 24, 1, 2 Reis 13, 3 e Salmos 106, 40. O Novo Testamento também está repleto de advertências acerca da ira de Deus. Por exemplo, Romanos 2, 5, Romanos 3, 5, Romanos 9, 22, Efésios 5, 6, Colossenses 3, 6 e Apocalipse 14, 10. Com palavras claras, o autor de Hebreus afirma: nosso Deus é fogo consumidor. Essas verdades não têm a intenção de fazer com que nos sintamos bem ou autoconfiantes. Devem nos encher de temor e pavor. Afinal, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Somente quando o Senhor provoca um santo terror de Deus Somente quando o Evangelho provoca um santo temor de Deus pode ser apreciado pelas verdadeiras boas novas que o constituem.
No temor do Senhor tem o homem forte amparo. O temor do Senhor é fonte de vida. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E o temor do Senhor conduz a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Uma mensagem diferente para uma época diferente? O evangelho que deveria ser pregado hoje é o mesmo que Paulo dedicou sua vida a pregar. Ele alertou solenemente a igreja para não brincar com o evangelho ou alterá-lo em qualquer aspecto. A história da igreja está repleta de exemplos daqueles que imaginaram poder moldar a mensagem para sua época, mas acabaram corrompendo a verdade e condenando a si mesmos. Muitos dos que estão procurando tornar a igreja amigável não têm a intenção de perverter o evangelho dessa forma, mas precisam reconhecer que seu desejo por uma mensagem agradável e atraente é completamente incompatível com o verdadeiro evangelho. À medida em que seu movimento cresce, fica cada vez mais claro que eles estão seguindo no mesmo caminho trilhado pelos modernistas há 100 anos atrás. Se a história da igreja nos ensina algo, é isso. Épocas diferentes e sociedades diferentes não exigem mensagens diferentes. Aqueles que pregam qualquer outra coisa além do evangelho não adulterado, estão privados do poder de Deus em seus ministérios. Charles Spurgeon declarou que os modernistas de seus dias estavam tentando inventar uma fé adaptada para o presente século, talvez devamos dizer para o presente momento. Ele escreveu: a ideia de um evangelho progressista parece ter fascinado a muitos. Para nós, essa ideia é uma espécie de híbrido de tolice com blasfêmia. Depois do evangelho ter se tornado eficaz na salvação eterna de incontáveis multidões, parece tarde para querer mudá-lo. E visto que ele é a revelação de um Deus todo sábio e imutável, parece um tanto audacioso tentar aprimorá-lo. Quando trazemos à memória dos cavaleiros que se propuseram essa tarefa presunçosa, sentimos-nos bastante inclinados a rir. É como a proposta de toupeiras para melhorar a luz do sol. Será que os homens realmente creem que há um evangelho para cada século ou uma religião para cada 50 anos? Spurgeon percebeu com muita clareza que aqueles que desejavam ser vistos como relevantes perante um mundo em transformação não poderiam nem continuariam por muito tempo fiéis à imutável palavra de Deus. Ele citou com permissão uma carta escrita por Henry Varley, ao editor de um periódico chamado Palavra e Obra. Varley escreveu: a revelação que é imutável não é rápida o suficiente para uma época da qual se pode dizer mudança é a sua moda. Torna-se, portanto, cada vez mais necessário manter o padrão das sãs palavras e contender diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Se a mudança era a moda do século XIX, quanto mais isso é verdade para os dias de hoje. Mais do que em qualquer outra geração de cristãos que nos precedeu, precisamos buscar cuidadosamente o tesouro que nos foi confiado. Não o troquemos pelas manias e caprichos de um mundo vacilante. O evangelho deve ser pregado de forma persuasiva, fervorosa e clara. Certamente existe uma grande necessidade de pregadores e testemunhos de Cristo com singulares dons intelectuais e criativos a fim de aplicar suas habilidades de comunicação à cuidadosa apresentação do evangelho. Não é de modo algum errado desejar sermos estimulantes, talentosos, persuasivos e interessantes. Qualquer pregador que estiver verdadeiramente entusiasmado com o evangelho e comprometido com ele, demonstrará tais atributos naturalmente. Mantenha, entretanto, o enfoque na mensagem, não no estilo. Temos de fazer do evangelho nossa mensagem única ao mundo. Afinal, o evangelho e não a engenhosidade humana, a amigabilidade, as técnicas hábeis ou a metodologia humana é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.